Boa tarde. Bom, primeiro, muito obrigada ao ministro Gilberto Carvalho, e boa tarde, ministro Vitor Ortiz, Garibaldi Alves, Luísa Barrios. Estou muito honrada de estar aqui, meu querido Paul Singer, pessoas que eu conheço já. Claro que isso não acontece só para mim, não é? Acho que todos vocês, há 8, 10 anos agora, quase 10 anos, que posso estar em Brasília no sentido muito confortável entre membros de um governo. Não é coisa que nunca tinha acontecido, nunca antes nesse país, como diria Lula. Pessoas da universidade, pessoas, eu diria, de esquerda, etc., podiam estar aqui falando confortavelmente, sem se sentir cooptadas, traidoras da classe, nada disso. É muito, muito bom estar entre amigos que estão no governo, não é? Amigos no sentido amplo da palavra. Bem, quando do convite do ministro Gilberto Carvalho, Oi, ministro Ireni, muito prazer. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu disse é que eu não tenho nenhuma pesquisa sobre a classe média, não tenho nenhuma pesquisa sociológica, eu sou uma psicanalista. O que eu poderia dizer? Como, felizmente, o convite foi mantido e não caiu, eu escrevi em 2004 um livro sobre ressentimento. E pensei que talvez esse tema pudesse render um bom debate. Vejam, não é que eu tenha tudo a dizer, até eu estava brincando, não é? O importante é não concluir, para o debate continuar. No entanto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu considero, claro que não baseado só em mim, autores, mas não vou ficar citando para a gente poder agilizar. O que eu considero ressentimento e como é que a gente pode pensar no ressentimento como um sintoma social, numa situação de mobilidade de classes, que é a situação que o governo Lula e o governo Dilma prossegue. Quais são as modalidades de ressentimento que podem acontecer dos dois lados? Do lado das classes emergentes, que são classes que estão se beneficiando de políticas econômicas e não necessariamente da chamada luta de classes. Quer dizer, são conquistas que vieram, evidentemente, de uma posição de classe na eleição, mas não necessariamente são classes que estavam mobilizadas, lutando por conquistas de direitos. Isso é muito característico das classes médias em geral, não é? E a outra coisa é o que acontece do lado das classes no Brasil, que sempre estiveram em posição de privilégio, de direitos que deveriam ser universais, mas que, na verdade, são exclusivos, são tidos como privilégios e não como direitos. O que acontece? Qual é a reação de uma parte das classes altas? Vou usar palavras bem leigas, assim, para não ficar qualificando se é burguesia, se é classe média alta, enfim, classes altas. Qual é a reação de uma parte dessas classes diante da aproximação, não é, dos que até então estavam quietinhos embaixo? Talvez não embaixo na posição de miséria, de exclusão, mas embaixo numa posição de subordinação e distância, não é? Garantindo, talvez, uma distância que garantia que os direitos das elites, que são direitos universais, fossem entendidos como privilégios. Eu quero marcar muito isso, porque talvez seja o único lugar onde a gente pode encontrar alguma coisa para discutir o ressentimento. Primeiro, eu gostaria de, rapidamente, sem passar por muita teoria, mas só estabelecer alguns conceitos para explicar o que eu estou chamando de ressentimento e por que meu interesse sobre o tema já há quase 10 anos. O ressentimento, talvez pela clínica psicanalítica, ele aparece muito, embora Freud nunca tenha tratado desse tema, estranhamente. O ressentimento não se confunde com outros tipos de dor moral. Mágoa, depressão, ofensa, derrota. O ressentimento, ele aparece de uma maneira muito particular. Ele é uma mágoa, uma ofensa, um agravo, que a pessoa magoada, ofendida, derrotada, tem interesse em manter. Por isso essa partícula re. Não é um sentimento de tristeza, de derrota, de ofensa, de agravo. É um ressentimento. É uma mágoa requentada. Ora, como é que a gente pode explicar
que quem foi injustiçado, maltratado, ofendido ou derrotado tem interesse não em reverter essa situação de ofensa, de agravo, de derrota, mas em se manter longamente numa posição de vítima, longamente numa posição de queixa, de alguém tem que reconhecer que eu fui prejudicado, né? Isso nas relações familiares é muito comum, por isso na clínica psicanalítica é muito comum, não é? Pessoas que estragam suas vidas por conta de não desistir de sofrer por um mal sofrido na infância, por uma injustiça, enfim, situações que poderiam ser superadas se o sujeito assumisse outra posição diante do prejuízo que ele sofreu. Sei lá, um filho que foi preterido em relação a outro, uma noiva que foi abandonada no altar, enfim, situações corriqueiras da vida. E por que algumas pessoas preferem se manter ressentidas, se manter eternamente queixosas, injustiçadas, prejudicadas, em vez de, como diz o samba do Vanzolini, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é? Seria uma outra atitude diante do sofrimento, uma vez que nem todo sofrimento nós temos o poder de evitar, não é? Então, o que é muito importante no ressentimento é uma certa passividade do sujeito e uma certa identificação com essa condição de vítima passiva, vítima inocente, e que seria, então, a injustiça, o agravo, seria sempre interpretado que, se algo me falta, deve ser culpa de alguém. Alguém é culpado porque eu estou sofrendo. E o Nietzsche diz que o ressentimento é uma revolta passiva. E o Bourdieu diz mais, que é uma revolta submissa. É forte esse termo, né? Uma revolta submissa. Como é que uma revolta pode ser submissa? Ou seja, o que o ressentido deseja ou espera é que com a sua vitimização, com o seu sofrimento, com a sua mágoa que não se cura nunca, esse outro, supostamente mais poderoso, culpado, se sinta culpado. Quer dizer, é como se o ressentido achasse que a vingança dele é a culpa do outro, não é? Não é a luta, não é mudar as condições, não é eventualmente derrotar quem o derrotou, mas é provocar culpa no outro. Então, o ressentido é uma espécie de vingativo covarde. Ele não tenta uma vingança. E a vingança, de vez em quando, tem muito valor. Vingança não no sentido insidioso, no sentido maldoso, mas a vingança no sentido de virada de mesa, ela tem muito valor, não é? O ressentido seria uma espécie de vingativo covarde. Ele espera que o seu sofrimento provoque mal-estar no outro. Nietzsche associa isso com o cristianismo, com a moral cristã. Não é onde eu quero entrar hoje, mesmo porque eu acho que o tema da moral cristã é muito vasto e a gente ia dirigir a discussão para isso, com prós e contras, com pessoas chateadas com essa ideia, não é? De que você sofre da outra face e no juízo final alguém vai te ressarcir. Então você pode ver tranquilamente como um eterno sofredor e não ter que fazer nada porque existe outro, existe alguém acima de você que vai te vingar no outro mundo, né? Na outra vida. Bem, isso é uma coisa importante. Não, muito obrigada. Por outro lado, o ressentimento, ele tem uma outra característica interessante. Ele é parodiando o André Gide, ele é um afeto que não ousa dizer seu nome. Ou seja, nenhum ressentido diz, eu sou ressentido. Ele diz, eu sou magoado, eu fui injustiçado, eu estou ofendido. Nenhum ressentido se identifica como ressentido. Tem algo na própria atitude da ruminação do ressentimento, do qual o ressentido também, ele não quer se declarar assim. Tem algo de vergonhoso aí. Isso do lado do ressentido. Assim como do lado, de vez em quando, do opressor, isso é importante para a gente distinguir situações aqui, do lado do opressor, muitas vezes a palavra ressentimento é usada para desqualificar o oprimido que luta. Não é? Um exemplo recente nós tivemos no governo Dilma. Não me lembro se foi no governo Dilma ou no governo Lula, que o ministro Nelson Jobim disse que as famílias que estavam lutando
para reconhecer o direito a tornar público quem foram os torturadores dos seus familiares, para levar adiante a investigação sobre ainda o paradeiro de desaparecidos no governo militar, para reverter alguns termos da lei da anistia, para que não ficasse um perdão incondicional para quem nem ao menos pediu perdão para ninguém, não é? E o ministro Nelson Jobim disse que isso é ressentimento. Essas pessoas estão alimentando o ressentimento. Essa é uma palavra usada num lugar errado, porque justamente a tentativa de continuar lutando e de inverter uma condição injusta não é ressentimento, não é? Assim como, quando eu digo ressentimento é uma revolta passiva, ou uma revolta submissa, nos termos do Nietzsche e do Bourdieu, nós não devemos considerar ressentidos, necessariamente, os derrotados, em alguma situação, por uma força maior, que se recolhem durante um tempo, pensando mesmo na ditadura militar no Brasil. Quer dizer, setores que lutaram e que, diante da tremenda desigualdade de forças e do modo como o Estado abusou dos seus direitos, foi além dos direitos, abusou da força e matou gente, desapareceu com gente, etc., é claro que nós não podemos considerar que o recuo de algumas associações que estavam lutando seja uma covardia e uma abdicação ressentida do seu direito de lutar. Não é? Então, tem muitas sutilezas aí que eu só estou mencionando porque essa palavra é usada indevidamente para desqualificar pessoas em muitas situações em que a luta é impossível. Não é? O Scheler, que é um filósofo católico do começo do século XX, que escreveu um livro, o único livro, quem me emprestou, aliás, foi o ministro Luiz Dulce. É um livro esgotado, ele me emprestou quando eu disse a ele que eu estava estudando o ressentimento. Max Scheler. Ele tem um livro chamado O Homem do Ressentimento, em que ele discute o Nietzsche para defender o cristianismo, mas não é o que vem ao caso aqui. Ele tem uma imagem muito bonita. Ele diz, a fera que morde a mão do caçador que está tentando capturá-la não é ressentida e nem vingativa. Ela está lutando pela vida, pela liberdade, etc. Não é? Assim como aquele que é derrotado na luta não pode ser considerado ressentido. Não é? Bem, esses são alguns parâmetros básicos para falar um pouquinho sobre, porque a minha dificuldade foi escolher o que falar para não falar longamente demais. Talvez seja importante falar um pouquinho da questão que está apontada pelo Scheler e também pelo Nietzsche, de como o ressentimento pode ser uma patologia da modernidade. O ressentimento social, de classes sociais, de grupos sociais, pode ser uma patologia da modernidade. Por que ele seria uma patologia da modernidade? Vamos pensar que num Estado escravocrata, em que a escravidão é considerada direito da elite, e não há, na estrutura simbólica, legal, de direitos de um país, nada que diga que é errado que alguém seja escravizado, é muito provável que um escravo não se sinta injustiçado. É muito provável que um escravo, ou capturado em guerras, nas situações antigas de escravidão, que eram escravos de guerra, então quem perdeu é capturado, claro que ele vai sofrer, é claro que ele vai querer sair daquela situação. É claro que é inegável que aquela situação, para nós, que olhamos historicamente, ela é abominável. No entanto, é muito provável que o afeto, o modo de sofrer de um escravo numa sociedade que legitima a escravidão não seja o ressentimento. Ele não espera que algo vá dizer que ele não devia estar ali. Se ele se rebela, ótimo. Né? Tivemos no Brasil situações de rebeliões escravas. Mas o ressentimento talvez não seja a palavra apropriada. Por que o ressentimento é considerado uma patologia social da modernidade? Porque na modernidade dos estados liberais, capitalistas, pós-direitos humanos, etc., há um estatuto simbólico na sociedade que diz que todos têm direito a iguais oportunidades, que todos são iguais perante a lei, que todos são iguais perante a proteção que o Estado deve oferecer aos cidadãos. Ou seja, há algo aí que diz, você tem direito, não é? Isso não quer dizer que esses direitos sejam garantidos. Isso não quer dizer
que o exercício desses direitos se dê em sociedade sem tensão e sem conflito. Claro que não é uma psicanalista que precisa dizer isso. Todos vocês que estão aqui no governo sabem disso muito melhor do que eu, não é? Quando um grupo social, um país inteiro, uma sociedade inteira, se instala, claro que estou dando um exemplo no limite, porque os conflitos não cessam, mas adquire uma certa confiança de que basta esse estatuto simbólico da igualdade de direitos para que os direitos sejam cumpridos e que não há preciso fazer nada, é muito provável que se instale o ressentimento. Eu tinha direito, eu merecia, alguém devia zelar por mim e não fez. Um pouco como a criança que diz, meu pai e minha mãe deviam amar todos os filhos de igual maneira, e por que protegeram a minha irmã? Por que não me deixaram assim? Por que protegeram o meu irmão mais velho? Ou o meu irmão caçula? Não é? Então, uma antecipação simbólica de um direito que não se cumpre, e dificilmente os direitos se cumprem o tempo todo automaticamente, principalmente porque, como nós sabemos, o capitalismo produz em igual proporção riqueza e desigualdade, infelizmente, não é? Isso eu gostaria muito de falar aqui, se a presidente Dilma estivesse presente, porque não necessariamente desenvolvimentismo garante igualdade. É claro que esse governo tem políticas justamente para tentar garantir. Não basta o desenvolvimento, não é? Concentração de riqueza e desenvolvimento são muito mais compatíveis do que distribuição de riqueza e desenvolvimento no modelo capitalista. Então, isso é algo que é sempre problemático num governo progressista. Sempre. Não é? Nesse sentido, o Estado de Direito e mesmo um governo progressista não abole, não elimina e não poupa as classes sociais da luta pelos seus direitos. Não é? Enfim, estamos aqui, acho que em situação de total liberdade de palavra. Não é? Tem uma citação que eu gosto muito do Walter Benjamin, que diz que não existe nenhuma Constituição que proíba ou que puna a mentira, para garantir que a palavra tem que ser livre de qualquer maneira. Então, o que eu vou dizer, não sei se é mentira, mas certamente muita gente pode discordar, mas uma crítica que eu tinha ao modo de governar do Lula, ao modo do Lula exercer o seu carisma, não é? Independente do meu enorme apoio pelas políticas que ele criou, pelas brigas que ele sustentou, é que ele criava um pouco esse estilo, eu estou cuidando de vocês. Esse estilo é aquilo que a gente chama, quem chamou foi Sérgio Buarque de Holanda, a partir de um outro filósofo chamado Ribeiro Couto, é o estilo cordial brasileiro. O estilo cordial brasileiro é muito favorável ao ressentimento social. Isso tem a ver com a dominação portuguesa, tem a ver com a fragilidade das instituições que seriam do Estado, se é que a gente pode chamar de Estado que se tinha no Brasil no longo período colonial, em que, na verdade, o poder do pater família, o poder do usineiro, na verdade, não é? Veja que nós temos até hoje no Brasil, guardadas as devidas proporções, o poder do usineiro no seu feudo, na sua fazenda, estava acima do poder do Estado. Dificilmente, estava na prática, não na letra da lei. Isso está no Raiz do Brasil, muitos de vocês devem conhecer. Dificilmente o Estado intervinha nos abusos de poder que um fazendeiro podia exercer dentro da sua fazenda. Contra escravos, contra empregados, contra a sua própria família. Encarcerar a filha que perdeu a virgindade, enfim, coisas horrorosas que a gente sabe do período colonial e que foram pelo Império adentro, etc., no Brasil. Não é? Por outro lado, esse poder arbitrário do senhor de engenho, digamos assim, coexistia com a dominação cordial, no sentido do coração. Ou seja, isso que Sérgio Porto tão bem resumiu numa brincadeira de Stanislau Ponte Preta, né? Aos amigos tudo, aos inimigos justiça, era mais ou menos, resume muito bem o modo de dominação cordial brasileiro. Quer dizer, se eu gosto de você, se você me serve bem, você vai ter um aumento. O outro não, porque o aumento não é um direito, o aumento de salário, por exemplo. Né? O aumento de salário é um benefício que eu concedo a quem eu gosto mais.
não é? Eu ouvi muitas vezes, vocês devem ter ouvido, conversando com pessoas no interior do país, coisas desse tipo. Não, meu patrão paga muito pouco, mas ele é muito bom. Se eu precisar, ele leva a gente no hospital com o carro dele. Não é? De fato, eu faço hora extra e ele não paga hora extra. Mas, quando uma mulher teve bebê, ele garantiu um leito bom no hospital para ela. Vocês estão acostumados a ouvir isso. Isso é o estado cordial brasileiro, o exercício cordial da dominação brasileira. Que, como vocês podem ver por esses exemplos caricatos, mas são caricatos, mas a gente ouve de verdade, né, que eu estou citando, embora sejam caricatos, o modo de dominação por amor impede a rebelião. Ou, pelo menos, cria mecanismos psicológicos do explorado, o injustiçado, acreditar que se ele está numa relação de amor com o dominador, algum dia a justiça vai ser feita por amor. Não é? Como diz o Freud, é uma reprodução na vida social do modelo familiar. E do modelo familiar infantil. Quer dizer, a criança que, de fato, é dependente mesmo dos pais e não tem, em família, nenhum dispositivo que lhe garanta os direitos, a não ser se os pais são, de fato, amorosos. Não é? Nada mais opressivo e danoso do que o arbítrio paterno e materno quando os pais não amam ou são desequilibrados, porque a criança realmente não tem defesa. A transposição desse modelo para as hierarquias sociais é danosa no sentido da politização da sociedade. Então, é por isso que eu disse aqui, tomei essa liberdade de que a única crítica, e essa crítica eu estou dizendo agora porque eu fiz diretamente ao presidente Lula, não é um falar por trás, não é? É que o discurso do pai, que quando havia pressão social por algum aumento de salário, ele dizia, a árvore demora para crescer, um pai tem que cuidar de cada filho de um jeito, esse tipo de metáforas que ele usava, que despolitiza a sociedade, e eu estou usando de propósito, que eu quero falar um pouquinho agora, então, embora eu não tenha nenhuma pesquisa sobre classes médias, sobre o que pode acontecer quando a ascensão de uma classe social não se dá como efeito de conquistas, de lutas, como foi o próprio movimento sindical que nos deu esse líder extraordinário que foi o presidente Lula, e que ainda é o presidente Lula, mas quando vem como efeito de políticas econômicas, que eu acho que tem que vir, não é que eu sou contra isso, em que aquilo parece ou um benefício concedido, ou, como é a ideologia frequente no capitalismo, uma conquista individual. Do batalhador, exatamente. Eu li, como o Márcio Postman já esteve aqui, vocês devem saber disso, mas não foi nessa conferência que ele disse, mas ele deve ter dito em outro lugar. Ele falou em Curitiba, que... primeiro ele falou das desigualdades que permanecem no Brasil, os ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que os pobres, essas coisas vocês devem saber, mas o principal que está com uma manchete aqui é o seguinte, os pobres que trabalham e estudam hoje no Brasil têm uma jornada maior do que operários do século XIX. E ele vai dizer, claro, ele está falando da jornada incluindo o transporte. Ele diz, bom, no Brasil dificilmente um filho de elite começa a trabalhar antes de terminar a graduação ou às vezes até a pós-graduação, mas os brasileiros pobres, que hoje em dia, essa classe média ascendente, não é, que conquistam a possibilidade da universidade e que trabalham porque os empregos aumentaram, eles são verdadeiros heróis, diz o Postman. Eles submetem a uma jornada de até 16 horas diárias, 8 de trabalho, 4 de estudo e outras 4 de deslocamento nas grandes cidades. Isso é mais do que os operários no século XIX, não é? Ao mesmo tempo, é evidente que há diferenças nessa democratização de acesso, não é? Ainda temos, por exemplo, no Brasil, 45% de analfabetos funcionais. Então, mesmo o esforço impede o acesso, mas nós sabemos que as políticas educacionais, elas têm um delay, elas demoram mais para os resultados aparecerem do que as políticas econômicas, né? Então, uma política econômica pode permitir um pulo em um ano e uma política educacional vai se revelar
frutífera em 4 ou em 8 anos. Então, aí tem uma defasagem. Não é? Ao mesmo tempo, Márcio Postman também vem dizer que o Brasil não democratizou o acesso à terra. Isso é importantíssimo, porque eu sei que para vocês isso deve ser altamente discutível, mas eu considero o MST o movimento social mais importante, mais digno, em relação, inclusive, à dignidade dos cidadãos que participam dele, como cidadãos de direito, cidadãos políticos, cidadãos donos de seu destino, estudiosos, interessados em conhecer o Brasil, interessados em formar redes de solidariedades cada vez mais amplas com outros movimentos sociais. Ou seja, eu considero a coisa mais importante que aconteceu, talvez na história do Brasil, além dos movimentos operários do final da ditadura, não é? E hoje é o maior movimento social do mundo, é o que se diz. Não é? Bem, em todo caso, o Brasil não fez uma reforma agrária, não democratizou o acesso à terra. Temos uma estrutura fundiária mais concentrada do que em 1920, com o agravante de que uma parte dela está na mão de estrangeiros, e vejam, claro que essa classe é que elege o Congresso. De um lado, 40 mil proprietários rurais são donos de 50% da terra agriculturável no país e elegem de 100 a 120 deputados federais. Do outro lado, 14 milhões, quer dizer, entre 40 mil e 14 milhões de trabalhadores rurais, que são os agricultores familiares, elegem apenas de 6 a 10 deputados. Esse dado eu não sei se é rigoroso ainda, se não é defasado. Me parece que a agricultura familiar e o MST conseguiu muitos representantes no Congresso nessa última eleição, mas isso alguém deve poder me explicar no debate, não? Bem, não? Bem, isso eu ouvi em algum debate, mas... Enfim, do MST eu gostaria de falar se houver interesse no debate. Para colocar alguns exemplos, que por enquanto eu estou falando de ressentimento abstratamente, então eu vou colocar só alguns fenômenos que me chamaram a atenção, justamente porque eu não tenho uma pesquisa sociológica sobre isso. Né? Em 2010, eu sendo paulistana, e São Paulo, para mim, é uma cidade que prova que riqueza é uma coisa e desenvolvimento é outra, que riqueza é uma coisa e progresso, no sentido amplo da palavra, é outra, porque é a cidade mais rica do país, e é uma cidade politicamente muito atrasada, tirando a prefeitura Suplicy, foi sempre uma cidade de direita, e no sentido mesmo de apoiar políticas contra os pobres. Né? O atual prefeito fechou albergues, enfim, ele recuou em relação a políticas simples, que não custavam dinheiro ao governo, conquistadas já. Então, São Paulo me prova que, e nós temos que pensar muito nisso num governo desenvolvimentista, que riqueza não é progresso necessariamente. Né? E uma coisa que me chamou a atenção, e vocês podem dizer que, bom, o consultório de psicanalista não é um IBGE, e não é mesmo, mas também na minha circulação, porque a gente é psicanalista, a gente começa a apurar os ouvidos, durante a campanha, os emergentes que votavam PSDB. E eu ficava pensando, por que isso? Desde empregados domésticos que estavam ganhando melhor, até motoristas de táxi, que até pouco tempo atrás tinham sido vigias noturnos sem contrato e conseguiram ganhar um pouco mais e alugar um táxi. Enfim, emergentes mesmo. Né? Garçons, pessoas que votavam PSDB. Como é que se pode explicar isso? E com um jeito um pouco assim, não, PT eu não quero saber. PT, não vota em PT. PT é a favor de greve. PT, enfim... A desinformação não é privilégio desses emergentes, evidentemente. Né? A desinformação é do país todo. A imprensa está na mão de poucas famílias, as televisões nem se fala, é muito difícil. E foi muito bacana que em 2002, 2006 e 2010, a opinião pública elegeu presidentes que não eram os presidentes dos formadores de opinião. Isso foi muito bacana. Mas me interessava saber o que acontece com essa parcela dos emergentes que tinham essa espécie de desprezo por... Não, já votei no PT, agora não voto mais. Ou seja, eles estavam votando com seus patrões. Ou talvez não com seus patrões de fato, porque podia ser até que aquele patrão fosse petista, mas eles estavam votando com a classe média alta paulistana. E eu acho que isso tem a ver com essa dificuldade importante que...
não é só uma questão que uma política de governo possa resolver, de que a inclusão econômica não garante a inclusão social.